Quantos dons? Ciência da palavra, palavra de sabedoria e discernimentos de espíritos. São classificados teologicamente como dons de revelação. Dons de revelação é ciência da palavra, palavra de sabedoria e discernir os espíritos. Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas é dons de locução, de inspiração, porque utiliza-se da locução. Dons de poder é a operação de maravilhas, o dom da fé e os dons de curar, é os dons de poder. Quantos dons nós temos? 9. Preste atenção num detalhe: dos 9 dons, apenas 3 é locução: profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Logo, esses 3 dons, é necessário que alguém também seja batizado com o Espírito Santo, por causa das línguas que são utilizadas na profecia, na interpretação dela ou na variedade dela. Agora, tem 6 dons que não dependem do batismo com o Espírito Santo, com evidência física inicial do falar em línguas. Por isso que tem crente na igreja que tem ciência da palavra, mas ele diz: eu não tenho porque eu nunca falei língua estranha. Ele tem palavra de sabedoria, mas diz: eu não devo ter não, porque eu nunca falei língua estranha. Ele tem discernimento de espírito, mas ele fala: não, isso não pode ser porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. O outro tem o dom da fé, operação de maravilha. O outro tem dons de curar, mas não acreditam no que tem porque nunca falou em línguas. Então estamos presos ao fato de falar em línguas, e os dons você tem e não utiliza. E eu queria que você entendesse isso nessa manhã, que você pode estar aqui agora com um dom maravilhoso do Espírito Santo na sua vida, e Deus quer te usar. Deus quer te usar. Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor. Desejo a todos um bom dia e espero profundamente que todos estejam bem, guardados em Cristo, em perfeita saúde, em perfeita paz. Eu quero ler 4 referências bíblicas, ou 4 leituras, e vou citá-las para nós nos organizarmos na leitura. A primeira leitura está em Lucas, capítulo 19, versículo 20. Lucas capítulo 19, versículo 20. Glória a Deus. E aí nesse texto está escrito assim: e veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, que guardei num lenço, que guardei num lenço. Então grave bem essa parte final do texto: que guardei num lenço. A segunda leitura, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João, capítulo 11. João capítulo 11, versículo 44. João 11, 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, envolto num lenço, envolto num lenço, envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o e deixai-o ir. Terceira leitura, um pouco mais à frente, capítulo 20, João capítulo 20, aí será os versos 6, 7 e 8. 6, 7 e 8.
Diz o verso 6 do capítulo 20 de João assim: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Vamos ficar só nesses dois. Vamos agora em Atos 19. Atos capítulo 19, verso 12 e verso 13. Verso 11 e verso 12. Verso 11 e verso 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Você pode se assentar. Se você trouxe o glória a Deus, o aleluia, esse é um bom momento, né? Você pode dar glória a Deus agora, como você também pode dar glória a Deus depois, mas você tem que dar glória a Deus, né? Seja Deus louvado pela sua preciosa e poderosa palavra. Vocês perceberam que essas 4 leituras existe uma palavra que vai aparecer em ambas as referências bíblicas. A palavra-chave é a palavra lenço. Mas antes da gente pensar nessa palavra-chave, eu quero levá-los a um sentimento e a uma lembrança muito importante de que o Senhor Jesus, momentos antes da sua ascensão aos céus, e isso está em Atos capítulo 1, desde o verso 5 até o verso de número 11, ele se reuniu com os seus discípulos e narrou ali algumas informações. Entre elas, Atos 1, verso 5, Jesus disse a eles acerca do batismo de João. Ele disse: na verdade, João batizou com água para remissão de pecados. E aí ele diz: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Já no versículo 8 de Atos 1, Jesus também explica qual seria a razão de sermos cheios do Espírito Santo, a importância, a missão, o serviço. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas. E aí ele classifica o campo de trabalho, tanto em, como em, e até, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Existem 4 pontos aí, que a gente chama de os 4 pontos missionários. Podemos chamá-los também missão local, missão urbana, missão nacional e missão transcultural. E a obra de Deus necessita de homens e mulheres que estejam preparados, preparadas e disponíveis para atender a demanda. Esse texto não está dizendo faça primeiro em Jerusalém e quando terminar vá para a Judéia, e quando terminar a Judéia vá para a Samaria, e quando terminar a Samaria vá aos confins da terra.
O ato contínuo do texto não permite isso, porque o tanto em, como em, e até significa ao mesmo tempo. Que há pessoas trabalhando em Jerusalém, é necessário que haja pessoas trabalhando na Judéia. É necessário ao mesmo tempo que haja pessoas trabalhando em Samaria. E é necessário que ao mesmo tempo haja pessoas trabalhando nos confins da terra. Como o crente não é onipresente, amém? Amém. Vou tentar de novo. Como o crente não é onipresente, não consegue estar em 4 lugares ao mesmo tempo, então o crente não consegue fazer tudo, mas ele precisa estar no lugar do seu chamado. Por outro lado, existem pessoas que Deus vai levantando para usar nos outros lugares que necessitam. Vou parafrasear primeiro aos Coríntios 7, verso 20, quando Paulo deixa lá a expressão: cada um fique na vocação em que foi chamado. Mas existe um espaço para cada um de nós, de maneira que eu não preciso te derrubar para aparecer, você não precisa me derrubar para você aparecer, porque há muito trabalho e pouca mão de obra. E foi Jesus que ensinou isso, dizendo que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Então há muita coisa para fazer, e hoje é uma manhã que Deus está te chamando. Desse jeito Ele não vai chamar ninguém não. Hoje é uma manhã que Deus está te chamando. Meu desejo é que a palavra desta manhã desperte em você um ardor missionário, evangelístico, com paixão por almas, com visão de reino, que você possa ficar à disposição do Senhor para ser útil em suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho pressa, vou esperando. Isso. É claro que para uma obra como essa, o Senhor nos equipou, o Senhor derramou sobre nós do seu Espírito, o Senhor não nos deixou sós para realizar uma obra como essa. Assim como Cristo não realizou nada desassociado do Espírito Santo, nós como igreja também não podemos fazer nada isolados do Espírito Santo. E eu cito Atos capítulo 10, verso 38. E em Atos 10, 38, é Pedro que está pregando. Lucas registra esse momento na casa de Cornélio. E aí o Pedro disse isso aí: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, o qual andou por toda parte, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque Deus era com ele, porque Deus era com ele. Veja a regra: ele foi ungido, ele andou e Deus era com ele. Ele não recebeu uma unção para dormir. Glória, aleluia. Tá bom, tudo bem. É o mesmo que eu ler Atos 1:8 de novo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Propósito: ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis testemunhas. Nós somos pentecostais, sim ou não? Do reme e do fly, sim ou não? Pentecostal. Mas nós sabemos entender o que é manifestação em culto, e sabemos entender o que é o pós-culto. A vida pentecostal não está resumida no ambiente de culto. Aqui nos alegramos, damos glória, erguemos a mão, levantamos o pé, saímos correndo, entregamos um manto e damos lugar com força. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou pentecostal. Pode não parecer, mas eu sou. Mas não se resume só no ambiente culto. O que eu recebo aqui, as instruções que vêm aqui, só me convoca, me chama para uma responsabilidade maior,
E eu, como pastor e como educador teológico, a minha área de pregação é de ensino, mas com o foco de motivar, de incentivar você a ser útil nas mãos do Senhor, que você possa realmente assumir compromissos com Deus. Chego até brincar que você deve ameaçar o seu pastor. Como assim? Dizer para ele: me dá trabalho, senão vou dar trabalho para o senhor. Porque crente que não faz nada dá dor de cabeça. O obreiro, então, Satanás vive atrás para fazer uma agenda para ele. Então, para você não se envolver com problemas e não dar dores de cabeça ao seu pastor e ao seu ministério, vai trabalhar para Jesus. Ah, coitado de Jesus agora, com esse retorno que você deu aí, não vai conseguir não. Mas eu não desisto nunca até o final da mensagem. Quem sabe a gente não ganha uma alminha para Jesus hoje, hein? Vamos trabalhar para Jesus? Vamos, sim ou não? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Esse é outro ministério que Jesus me deu, depois eu falo sobre ele. Também gosto sempre de falar que se você tem talentos da parte do Senhor e não os utiliza, eu sou um ladrão de bênção. Se você não vigiar comigo, eu pego o que você tem. Como assim? Você tem um talento e não usa, eu falo: Senhor, passa para mim o talento dele. Eu fico pertinho assim: olha lá, Senhor, não quer cantar não, manda para cá, arruma aqui a minha garganta, põe uma voz boa aqui. Por quê? Porque talento não se coloca no lenço. Talento se utiliza. Mas talvez você esteja aqui dizendo: pastor, mas eu não sei se eu tenho talento, e se tenho, como é que é e tal. A gente vai tentar explicar. Primeiro você tem que iniciar pelo fundamento. Estou em João 4, verso 10. O diálogo é de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher, Jesus disse assim: se tu conheceras o dom de Deus, o dom de Deus, o dom de Deus, o dom de Deus, o dom de Deus. Ok. E quem é que te diz dar de beber? Tu me pedirias e eu te daria água viva. Então, quem é o dom de Deus? Diga: o dom de Deus. O dom de Deus é Cristo. Cristo é o dom de Deus. A palavra dom, ela tem as suas semânticas. Pode ser dádiva, pode ser talento, pode ser dom, mas ela vem de uma raiz: graça, ou charis, ou charismata, que é uma virtude, um talento, um dom e uma graça que alguém recebeu. Efésios 2, verso 8, fazendo concordância com João 4,10. Lá em Efésios 2,8, Paulo está nos ensinando sobre a salvação pela graça. Salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é dom, é dom, é dom, é dom de Deus. Então, você é salvo? Você é salvo? Eita, não, fica com a mão erguida aí para me ver. Tá todo mundo cheio de dom aí, ó. Já tem um dom em você. Qual o nome do dom? Salvação. Qual o nome do dom? Você já pode falar dela. Ah lá, desistir. Vamos tentar de novo. Se eu tenho um dom em mim e o dom é a salvação, eu já posso falar sobre, acerca da salvação. Diga assim: cada crente, um missionário. Receba essa unção aí, vai. Receba esse chamado aí. Não foge não. Porque o fato de você ser um cristão salvo pela graça já faz de ti um missionário, porque você já tem a salvação. Isso é muito importante para nós. Atos capítulo 2, versículo 38.
Atos capítulo 2, versículo 38. 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga ao seu vizinho: já é o segundo dom. Para quem não tinha nada, hein, irmão? Para quem achou que não tinha nada, já tem 2. Aleluia. Isso só te faz mais responsável com a obra de Deus. Efésios 1, verso 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o tempo do verbo: em quem também vós estáis. Agora, nesse exato momento aqui, já. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Avisa o vizinho: você foi selado com o Espírito Santo. Mas desse jeito aí ele não foi selado não, irmão. Eu estou desconfiado que não tem selo aí não. Vamos melhorar isso aí. Diga: você foi selado com o Espírito Santo. Diga ao seu vizinho: você sabia que selo não é batismo? Batismo é batismo e selo é selo. Observe: todo crente salvo em Jesus é selado. E todo crente salvo em Jesus que é selado deve buscar o revestimento de poder. Porque a palavra revestir significa vestir por cima. Vestir por? Então, olha aqui, eu fui selado, selo. Agora eu quero um revestimento, Toda unção vem acompanhada de um propósito definido. Então, pergunta simples de responder: você foi selado, sim ou não? Você foi selado com o quê? Com o Espírito Santo. Com o quê? Com o quê? Então diga assim: o Espírito Santo mora em mim. Para não ficar nenhuma dúvida, vou citar 2 ou 3 textos. 1 Coríntios 6:17. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um. A linguagem aí é igual à linguagem do casamento: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, ambos tornar-se-ão uma só carne. Quando você aceita a Cristo, o Espírito Santo vem morar em você e se une ao seu espírito humano. Os dois se tornam um. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Pastor, mas eu nunca falei em línguas estranhas. É outra parte, calma, estou falando do seu. Isso pode quebrar cadeias, grilhões, correntes, pode trazer libertações aqui nessa manhã tremendas. Romanos 8, verso 16. Romanos 8, verso 16. Olha o que está escrito aí: o mesmo Espírito, letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, minúscula, que somos. Pastor, mas eu não falei nenhuma língua. Você é filho. Não sou pentecostal de levantar o pé. Você é filho. Não saí correndo no aviãozinho, pastor, mas você é filho. Porque estamos falando do Espírito Santo em nós.
Ele habita em você, Ele está em você, Ele reside em você, Ele mora em você, Ele ajuda você, fortalece você, renova você, ilumina você, enche você, levanta você, guia você, ensina você, intercede por você, ajuda você, assiste você, geme por você, entristece quando você peca, te renova quando se arrepende, te levanta, te envia, te usa, te respalda. Glória ao nome de Jesus, vai. Oh, maravilha. Aleluia. 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 Em João 14, verso 16, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, outro consolador, outro consolador, outro consolador. Para o que, Senhor? Aí Ele diz: para que fique, para que fique, para que fique, para que fique convosco até o próximo culto, para sempre. E aí Jesus fez questão de usar uma expressão consolador, no grego parakaleo, que na cultura grega, na semântica da palavra, está se referindo a um termo mais jurídico, aquele que foi enviado para estar ao lado de outro e a fim de advogá-lo. Era uma figura humana que vinha para estar ao lado de um réu, para advogá-lo diante de um juiz. Ele era chamado de parakaleo. Ele usa essa expressão para se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar em nós para nos ajudar. Ele está conosco para nos ajudar. E a palavra consolador é uma de 7 palavras, porque Ele não é só consolador. Ele é consolador, Ele é fortalecedor, Ele é ajudador, Ele é aliado, Ele é amigo, Ele é conselheiro e advogado. Por que 7 palavras? Porque você tem 7 dias na semana. Para cada dia da sua semana, o Espírito Santo se revela com uma face de acordo com a sua necessidade. Hoje, por exemplo, Ele pode ser o seu consolador, mas amanhã talvez você precise de um advogado. Ele está ali, Ele está ali. Na terça, fortalecedor. Na quarta, aliado. Na quinta, conselheiro. Na sexta, Ele é consolo, Ele é fortalecedor. Então, para cada dia da sua semana, Ele se revela de acordo com a sua necessidade. O que eu preciso, pastor? Intimidade, relacionamento com o Espírito Santo. 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons. Há diversidade de dons. Há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Perceba uma coisa: existe uma variedade de dons, mas a fonte dos dons é um só, que é o Espírito. E aonde Ele está? Me ajuda? Ele está em nós. Então o Espírito Santo que habita em mim, habita em ti, habita em nós. Ele é que faculta os dons. É Ele que delibera ou dá os dons. Então você precisa entender isso e orar a respeito disso. Mas quais são os dons do Espírito? Verso 7, capítulo 12, verso 7 até o verso 10. Olha lá: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí ele começa a falar de 9 dons espirituais. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, a outro pelo mesmo Espírito a profecia, a outro pelo mesmo Espírito o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. São 9 dons espirituais. Quantos dons? Ciência da palavra, palavra de sabedoria e discernimentos de espíritos. São classificados teologicamente como dons de revelação. Dons de revelação é ciência da palavra, palavra de sabedoria e discernir os espíritos. Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas é dons de locução, de inspiração, porque utiliza-se da locução. Dons de poder é a operação de maravilhas, o dom da fé e os dons de curar, é os dons de poder. Quantos dons nós temos? 9. Preste atenção num detalhe: dos 9 dons, apenas 3 é locução: profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Logo, esses 3 dons, é necessário que alguém também seja batizado com o Espírito Santo, por causa das línguas que são utilizadas na profecia, na interpretação dela ou na variedade dela. Agora, tem 6 dons que não dependem do batismo com o Espírito Santo, com evidência física inicial do falar em línguas. Por isso que tem crente na igreja que tem ciência da palavra, mas ele diz: eu não tenho porque eu nunca falei língua estranha. Ele tem palavra de sabedoria, mas diz: eu não devo ter não, porque eu nunca falei língua estranha. Ele tem discernimento de espírito, mas ele fala: não, isso não pode ser porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. O outro tem o dom da fé, operação de maravilha. O outro tem dons de curar, mas não acreditam no que tem, porque nunca falou em línguas. Então estamos presos ao fato de falar em línguas, e os dons você tem e não utiliza. E eu queria que você entendesse isso nessa manhã, que você pode estar aqui agora com um dom maravilhoso do Espírito Santo na sua vida, e Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar para você orar por pessoas e pessoas ser curadas instantaneamente. Você pode ser usado por Deus através de uma fé sobrenatural. Você pode ser usado através dos dons do Senhor para discernir, para levar uma mensagem de conselho, de orientação a alguém que precisa, por revelação do Espírito Santo, sem nunca ter falado línguas estranhas. E eu não estou te dizendo que não é importante buscar revestimento de poder, só estou separando para quebrar barreiras, quebrar cadeias em sua mente, em seu coração, porque a igreja é um organismo vivo e ninguém é depositário de todos os dons. Ninguém pode ser dono de todos os dons. Os dons são distribuídos no corpo para que o corpo funcione perfeitamente bem, produzindo, frutificando, crescendo a obra de Deus. Você poderia liberar uma palavra para alguém do seu lado aí? Fala alguma coisa aí por mão do lado, sei lá, diga assim: eu creio que Deus vai te usar. Diga: Deus está te levantando hoje. Diga: você está cheio do Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo mora em você. O Senhor vai testificar a palavra na sua vida. O Senhor vai testificar a palavra na sua vida. Haverá sinais de Deus, viu? Haverá sinais de Deus. Haverá sinais de Deus. Deus vai confirmar a palavra pregada. Deus vai confirmar a palavra pregada. Então você tem dons da parte do Senhor. Agora eu vou fazer um caminho mais rápido, porque senão eu fico aqui falando até Jesus voltar. Ixi, irmão, esses negócios me cativam demais. Conselhos. Você tem o Espírito Santo? Quem é que dá os dons? Quem é que dá os dons? E aonde o Espírito Santo mora? Então ele é a fonte dos dons e já está em você. Ok. Conselho, 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Olha o conselho: não despreze, não despreze, não despreze, não despreze. Você já tem, habita em você
a fonte dos dons. Você já tem um dom como salvação, tem um dom como o Espírito Santo morando em você. Ele é a fonte dos dons espirituais. Aí Paulo escreve a Timóteo dizendo: não despreze o dom que há em. Então você não pode desprezar. A palavra desprezo aí é fazer pouco caso. Não faça pouco caso daquilo que Jesus te deu por meio do Espírito Santo. Valorize, 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 valorize. Porque se você não valorizar, das duas uma: ou você não usa, ou você usa. Quando você usa o dom é progressivo, ou seja, o Senhor vai acrescentando. Deus não te deu tudo, Ele só chamou a sua atenção. Você gostou? Esse negócio é bom, hein, papai? Bora dar lugar com força. Aí você dá lugar, o Senhor vai acrescentando. Graça sobre graça, unção sobre unção, poder sobre poder. Porque se Ele te der tudo e você não fizer nada, é um prejuízo muito grande. Então Ele vai te dando na conta gota, o suficiente para o cada dia. Mas conforme o seu desejo e a sua busca, isso vai crescendo e vai ficando evidente as marcas de Deus, os mistérios de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, os sinais de Deus. Oh, meu Deus do céu! Por isso que eu provoco você. Você não pode ficar na beira do rio. Mergulha, entra logo para dentro desse rio aí e dá de braçada, irmão. Dá de braçada no rio da água da vida, viu? Porque senão você vai só ter uma sensação, e Deus quer que você tenha convicção, certeza. Então não despreze o dom que há em ti. Segundo conselho, 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Olha o segundo conselho: por este motivo te lembro que despertes o dom. Despertes o dom. Despertes o dom. A outra versão vai estar assim: reavives o dom. Reavives o dom. A palavra despertar e reavivar é uma expressão no grego que significa assim, ó: vamos abanar isso aí. Vamos abanar isso aí, para remover as cinzas, porque tem brasas aí, elas estão apagadinhas, mas é por causa da cinza. Mas se tiver alguém para abanar, e conforme vai abanando, sai um vento, e o vento é que remove as cinzas. Daí a palavra pneuma, espírito, ou ruach, sopro, o espírito que sopra, o vento do espírito, que remove todas as cinzas, e aquece novamente os nossos corações, e faz arder a chama do novo convertido, do primeiro amor, a chama de servir a Deus, a chama de adorar a Deus, a chama de evangelizar, a chama de ganhar almas, a chama de pregar, a chama de orar, a chama de ter comunhão com Deus, com a igreja, com a obra de Deus, a chama pela Bíblia, pela palavra. E o Espírito Santo vai nos ajudando. Ele quer reavivar o seu coração, Ele quer reavivar o seu coração. Agora vamos para o campo da advertência, porque o primeiro texto que lemos, que é Lucas 19, verso 20, fala do acerto de contas. Porque desde o verso de número 11 de Lucas 19, que a parábola está se desenvolvendo, sobre um certo senhor, que fez uma viagem distante, mas chamou os seus servos, distribuiu as suas minas, cada um recebeu uma porção, e a porção que cada um recebeu, eles receberam segundo a capacidade, a estrutura que cada um tinha condições de receber. Eu quero que você olhe o capítulo 19, o verso 13, olha o que está escrito aí, 19, 13, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes:
negociai, 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 negociai. Quer dizer, trabalhe, 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 utilize. Até quando? Até que eu já está cansado? Vou tentar de novo. Até quando? Mas os crentes já estão cansados. Já tem gente dizendo que fez tudo, que fez muito. Já tem gente dizendo para mim: acabou, já trabalhei demais para o Senhor. É até que Ele venha. Você já está entrando na fila da aposentadoria espiritual? Pastor, mas eu estou cansado. Eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que aqui não é o nosso lugar de descanso. Ponto 1. Quer dar glória agora ou depois? Vou repetir. A Bíblia diz que aqui não é o nosso lugar de descanso. A Bíblia diz que o nosso repouso é na eternidade. Então me ajuda, me ajuda. Aonde que é o nosso lugar de descanso? Na eternidade. Aqui não é, certo? Você já está cansado? Só existe uma saída. Tu tem que morrer. E aí, pastor, como é que resolve? Eu tenho orado a Deus uma oração chamada assim: Senhor, prepara e leva. Estou desconfiado que Deus me deu esse dom. Já morreram 3. Alguém depois do culto quiser receber uma oração, me chama ali no canto. Eu vou usar toda a minha fé. Está cansado? Você viu que renovo? Eita, nem Israel achei tanta fé. É uma renovação tremenda, imediata, instantânea. Olha que alegria, olha que fogo, olha que glória, olha que graça. Se falar que está cansado ou cansada, vou orar. E eu oro presencial e EAD também. Prepare e leva. Nós temos um trabalho pela frente. Somos uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. Temos tudo a nosso favor. E quando eu falo tudo, é porque eu enxergo em vocês aqui uma estrutura e uma condição para fazer muito para Cristo em relação a outros lugares que nós passamos. Então vocês não podem ser negligentes com o seu chamado, porque aprove Deus colocar na mão de vocês coisas que não colocou na mão de ninguém. Então, por favor, use com seriedade todos os recursos que Deus tem depositado em vocês, neste lugar, nesta cidade, nesse estado, porque é daqui para o mundo, é daqui para o mundo. Vidas, famílias, lares, casamentos, Deus fará coisas poderosas através da instrumentalidade deste ministério, através da sua vida. E Deus não nos tomará por inocente. Então você deve usar os talentos, negociar até que eu venha. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas na atualidade a palavra negócio, que é o que aparece no texto, ela é negativa. Por exemplo, olha, aquela igreja lá está fazendo negócio. Pegaria mal essa expressão. Mas na Bíblia não é. Na Bíblia não. Na Bíblia é um grande negócio. Pregar, evangelizar, ganhar almas é um grande negócio. O pastor está pregando, terminou o culto, faz o apelo. Uma pessoa aceitou Jesus. Por que aceitou Jesus? Porque na pregação o pastor apresentou Jesus à pessoa. A pessoa aceitou, fechou um grande negócio. Olha aí, só essa parte aqui deu glória a Deus. Essa aqui não é isso aí. Então tudo que nós estamos fazendo aqui envolve um mecanismo de um negócio que é a salvação, a cura, o milagre, a libertação, em nome de Jesus, a operação do Espírito Santo, a renovação espiritual, os dons, tudo está envolvido aqui. E você não pode desprezar isso. O Senhor te deu esses dons, te deu talentos. Agora você não pode pegar os talentos
e colocar no lenço. Lembra do lenço? Lembra do lenço? Olha o lenço. Os 2 primeiros utilizaram, granjearam, receberam o louvor do seu Senhor quando voltou. Mas o terceiro colocou o talento no lenço. Sacode o vizinho, desperta ele, diga bom dia, roda aí, vigia. Pergunta para ele onde está o talento. Cadê o talento que o papai te deu? Provoque ele, diga: talento não pode ficar no lenço. Tem muita gente com talento no lenço. Talento no lenço é gente que vive chorando pelos cantos da igreja. Talento no lenço é gente que vive reclamando dentro da igreja. Talento no lenço é gente que vive comparando dentro da igreja. Talento no lenço é gente que, de vez de usar o talento, usa o lenço, chora. Aí chora reclamando: pastor não me vê, pastor não me dá oportunidade, a igreja parece que não tem mais amor, e fica criando um monte de narrativas que não existem. Oportunidade a gente faz acontecer. Pregar num púlpito como esse não é uma oportunidade. A oportunidade é lá fora. Aqui é mídia. Aqui é mídia. Eu estou sendo bem claro, bem radical. Tem muita gente que gosta da mídia, gosta do microfone. E boa gente que gosta da mídia, do microfone, não gosta do campo. Olha aí, meu Deus. Tem pecado escondido no arraial. Se a sua luta é chegar no púlpito por causa da mídia, você já não serve. Porque antes de chegar na mídia tem um campo, tem um caminho, tem lares, tem becos, tem valados, tem hospitais, tem presídios, tem campo missionário, tem almas gemendo, tem vida sofrendo. Urabacala sebe da cangoremária. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo possa te convencer nesta manhã, porque só Ele pode te convencer a mudar o seu pensamento, a mudar o seu coração, a mudar a sua atitude, seu sentimento, como igreja que você é, como templo do Espírito Santo que você é, como depositário dos dons do Espírito Santo que você é, alguém chamado, alguém escolhido, alguém lavado, comprado, remido no sangue de Jesus Cristo. Igreja não é pose, igreja não é posição, igreja não é fama, igreja é missão. Igreja é projeto de Deus, igreja é agência de Deus na terra, igreja é depositária dos dons do Espírito Santo, igreja cheia de poder e de autoridade do nome de Jesus, igreja é precursora da segunda vinda, igreja é sacerdotal, igreja é reino, igreja usa autoridade, igreja domina por causa do nome de Jesus, igreja chega para abalar as portas do inferno, a igreja chega para sacudir as estruturas de Satanás e seus demônios, a igreja vem para arrebatar vidas, ganhar almas que estão destinadas ao abismo, na autoridade do nome de Jesus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Jesus disse: eis que vos dou as chaves do reino dos céus. Se o inferno tem porta, a igreja tem chave para poder fechar as portas do inferno e abrir as cercanias celestiais. Eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Se você lutasse tanto por almas como você luta por oportunidade, a igreja estava mais lotada. Aliás, tinha que montar uma outra em outro lugar. Se você brigasse mais por vidas, o tanto que você briga por uma chance, por uma pregação, por um louvor, por um microfone, certamente a coisa seria diferente. Sua vida espiritual só não está melhor porque você está preso em coisas
passageiras, humanas, corriqueiras. Quando se está preso no trono, quando se está preso na graça, nós andamos pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito, à disposição do Espírito. Então qualquer lugar é lugar, qualquer beco, favela, lugarejo, casa, hospital ou presídio é púlpito, é igreja, é campo missionário e vidas para ser alcançada. Quem tem glória dá glória, quem tem mão para levantar, levanta, quem tem boca para adorar, adora. Provoque alguém do seu lado, abra sua mão, mostre para ele, mostre para ela e faça a pergunta: tira o talento do lenço, tira o talento do lenço, bora usar o que tu tens. Pastor, se eu não usar, Deus toma, é ruim, hein? Deus dá e não toma, não há nele arrependimento. Parafraseando Romanos 11:29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A outra versão diz sem arrependimento. Ah é? Ele não toma não? Não toma. E por que não toma se eu não usar? Porque tem um acerto de conta. Vou até tomar uma água agora, porque olha, tem um acerto de contas. Sorria, crente. Quem vai morar no céu com Jesus aqui? É mesmo? Deixa eu ver de novo. Quem vai morar no céu com Jesus? Você sabe que antes de você realmente morar no céu com Jesus, você vai passar pelo tribunal de Cristo, né? Isso, com a mesma alegria. Quem vai morar no céu com Jesus? 2 Coríntios 5, versículo 10. Paulo orienta-nos que todos, porque todos devemos comparecer. Não é um nem dois, todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Aí o acerto de conta, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Não é condenação, é galardão. Mas galardão para quem? Para quem fez. E quem não fez? Apocalipse 22:12, que é da glória agora ou depois. Eis que cedo venho, aleluia, o meu galardão está comigo. E é o próprio Jesus, meu irmão, para dar a cada um segundo a sua obra. Você vai comparecer ao tribunal de Cristo. Você vai olhar nos olhos do Senhor. Você vai prestar contas a Jesus. Sorria, sorria. Momento da selfie celestial. Então, irmão, para não ficar ruim lá, trabalha aqui, irmão. Faz a coisa certa. Permita-se ser usado pelo Senhor. Sai desse negócio aí, tranquilão que tu tá. Crente muito tranquilo peca, irmão. Não é bom não. Crente folgado é instrumento do pecado. Você vira agente de tentação rapidinho para alguém. Então, não deixa o inimigo bagunçar a sua vida, não. Seja cheio do Espírito Santo. Ganhe almas para o Senhor. Segundo o texto, João 11:44. Estou agradecendo a oportunidade, já estou saindo. Você percebeu que o Lázaro ressuscitou, sim ou não? Digo, Lázaro ressuscitou. Glória a Deus. E aí diz o texto que o defunto saiu. Só que o defunto, quando sai com alguns problemas. E a igreja é justamente isso, para desatar esses problemas. O defunto saiu, mas olha o texto:
tendo as mãos, os pés ligados em faixas. Então já pensa aí, as mãos e os pés, ok. O rosto, olha o rosto, envolto num lenço. Então já é as mãos, os pés e o rosto. Sem se falar que o corpo todo está enrolado. Desligai-o, o corpo, ó, desliga, desata, solta, para que ele possa ser livre. Observe bem os dons do Espírito Santo na nossa vida, o chamado, a vocação que o Senhor nos deu, precisa obedecer algumas regras. Se as mãos estiverem amarradas, as mãos não abençoam, as mãos não ministram, as mãos não dizimam, as mãos não ofertam. Quantos crentes que estavam mortos, Jesus deu vida, mas a mão ainda está amarrada. Olha aí, perdi o público, foi todo mundo embora. Vamos tentar de novo, né? Jesus já te deu vida, Ele já te deu uma ordem, vem, Ele já te ressuscitou, você já está ressuscitado com Cristo, você já recebeu uma novidade de vida. Então as mãos não podem estar amarradas. Libera essa mão, irmão, libera essa mão. Essas suas mãos é para abençoar, é para ministrar, é para erguer, é para interceder, é para dar glória, é para dar aleluia, viu? Mas também é para ofertar e dizimar. Se bem que na igreja tem irmãos que parece aquele lá, o da mão mirrada, uma funciona, a outra não. Aí tem mês que ele oferta, o outro mês ele dá dízimo. No mês que ele dá o dízimo ele não oferta, porque só funciona uma mão. Não, receba a cura hoje. Olha aí, é só falar de dinheiro que desvia todo mundo, não sei porquê. Mas tu é mordomo, nada é teu, tudo é emprestado, vai prestar conta. É a mordomia cristã. Deus te deu o que você tem, primeiro porque Ele quer te ver bem, segundo porque Ele quer te usar no reino. Deus é dono de tudo. Salmo 24 verso 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Ageu capítulo 2 verso 8, do Senhor é a prata, diz o Senhor, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, Ele é dono de tudo. Filipenses 4,19, Paulo diz, o meu Deus segundo as suas riquezas. Deus é rico, Deus é rico, Deus é rico, Deus é rico. Mas Ele, sendo dono de tudo, tendo o ouro e a prata, e sendo rico, achou por bem colocar na porção na sua mão. Nós não somos da teologia da prosperidade, mas cremos num Deus que prospera. E tem crente na terra que Deus olhou para ele e disse, eu vou derramar forte aí, viu? Meu Deus do céu, eu fico assim, Senhor, lembra-te de mim, Pai. Tem irmãos na terra que Deus olhou assim, eu vou derramar forte nesse daí, o ouro, a prata, as riquezas. E aí você olha para o crente desse jeito e ele tem uma dificuldade tremenda de entender que a obra de evangelização e de missões depende dos recursos financeiros que estão nas mãos de crentes que vão morar no céu. O que eu acho mais interessante é que às vezes eu escuto, ou eu assisto, eu vejo alguém pregando sobre a volta de Jesus, e eu fico pensando comigo, engraçado, esse camarada que está pregando sobre a volta de Jesus aí, o bichão é lotado, tem dinheiro até na Suíça, aí está pregando sobre a volta de Jesus e vai deixar esse dinheiro tudo na terra, tudo no cofre, vai financiar o anticristo, é? Por que não usa esse trem logo? Já que crê que Jesus vai voltar, tira o dinheiro do cofre. Olha aí, receba essa libertação hoje. Se você acredita no arrebatamento, se você acredita que Jesus vai voltar, tire esse dinheiro do cofre, porque o que ficar o anticristo vai usar para propagar a maldição. Então usa para o reino, ganhe almas, invista na obra do Senhor. Tem milhares de vidas que ainda não foram alcançadas, 1/3 da terra ainda não foi alcançada, 2.564 línguas e idiomas falados, não tem uma porção da Bíblia no seu dialeto. Existe um
pôr um cinturão de dificuldade dentro da janela 1040. 60 países, dos quais 50 não foram alcançados. No Brasil temos 13 estados chamados Janela Brasileira. Lá no Amazonas, 183 tribos indígenas que com seus dialetos diferentes para poder se traduzir a Bíblia no seu idioma. Mas você tem conforto, você tem tudo para fazer a obra. Mas aí você escolhe o dia que você quer vir para o culto, você escolhe o horário que você quer vir para o culto, você escolhe qual é o pregador que você quer ouvir, quais são os louvores que você quer que canta. Não, meu filho, aqui é diferente. O Espírito te trouxe aqui para arrancar a sua folga, para te tirar da zona do conforto e te dizer: eu tenho um chamado, 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 eu tenho um chamado com você, e é urgente. Pastor, e tem que desligar o pé também? É lógico, porque tem irmãos que o problema dele é nas mãos. Agora o outro não tem problema nas mãos, mas não sai do lugar. Desatai os pés e as mãos e os pés. Tem gente que não se move, não visita, não vai ao culto do lar, não vai na consagração, não comparece nos trabalhos ordinários da igreja. Mas o dia que quer, o pé funciona. No dia que não quer, o pé trava. Jesus vai passar revista nos seus pés, viu? Viu? Está morto, mas com o pé amarrado. Está vivo, mas com o pé amarrado. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Solta as amarras desses pés aí, põe na estrada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Seja livre. Tem gente que os pés estão livres, as mãos estão livres, mas o rosto tem lenço. E lenço no rosto tira a adoração da boca. Lenço no rosto tira a sensibilidade do espírito. Lenço no rosto tira a visão da obra. Lenço no rosto tira a audição do clamor das almas. Lenço no rosto não permite entender o que vem do céu para a cabeça. Por isso que tem que tirar o lenço do rosto, para enxergar que o que Deus tem para você não é só aqui. Deus tem algo além daqui. Deus quer que você enxergue longe, que você tenha visão da obra. Por isso que você tem um Efésios 4 verso 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Observe, são 5 ministérios, porque são 5 sentidos. E tem aí o apóstolo, visão, mas também tem o profeta. O profeta é o olfato, a sensibilidade. Mas também tem o evangelista, a audição. Mas também tem o pastor, que é o tato. E também tem o mestre, que é o paladar. Então a igreja continua tendo sim os 5 ministérios. Eu talvez não use a consagração em alguém no termo, mas no seu sentido de desenvolvimento a igreja tem que ter alguém de visão, que encontre, que enxergue que os campos estão brancos, que não é só aqui, e que tem que plantar mais igreja, que tem que enviar obreiros, que tem que fortalecer. Enfim, isso é visão. Tem alguém dizendo: eu estou escutando o que? O barulho de milhões de almas, almas gemendo, almas clamando, almas precisando de salvação. Mas tem um profeta que tem a sensibilidade. Parece que vai ter glória hoje, vai ter fogo. Olha, eu estou sentindo, mas se tiver pecado escondido, ele também sabe, tem coisa errada. Estou sentindo que tem coisa errada. Também tem sim o mestre que vai degustando. Antes dele expor o texto para a igreja, ele já comeu muito, se alimentou muito, então ele já sabe: essa palavra está boa demais, essa daqui vai, olha, essa daqui na hora, olha, vai dar resultado. Ele também tem a capacidade de ouvir o outro que está
pregando e também alimentar de quem está pregando, e saber se aquilo que está sendo dito também está com base bíblica ou não, e se faz um sabor gostoso, diz glória. Se não tiver, opa, está errado, vamos resolver isso depois. Por causa disso a igreja tem os 5 ministérios, está evidente aqui e agora. Tira o lenço do rosto, tira o lenço do rosto, tira o lenço do rosto, pelo amor de Deus, tira o lenço, arranca esse lenço hoje, pelo amor de Deus. Tenha visões de Deus, tenha revelações de Deus, contemple coisas grandes de Deus, tenha um ouvido aguçado hoje para ouvir o clamor das almas, a sensibilidade ao Espírito Santo. Sente a atmosfera do Espírito Santo te chamando hoje para ser profeta, profetiza para esta nação, para este tempo. Eu não posso esperar de político, eu não posso esperar de governador, eu não posso esperar de presidente, eu não posso esperar de ninguém que está em eminência. Eu já tenho um rei, eu já tenho uma mensagem, eu já tenho uma palavra, eu tenho um Espírito, eu sou a igreja, eu tenho que usar a autoridade que o Senhor me deu, e a autoridade está em mim, está em ti, está em nós. Nós temos uma autoridade tremenda para sacudir o inferno, nós temos uma autoridade tremenda para arrancar todas as forças de Satanás e seus demônios. Nós temos autoridade tremenda para anular principados, potestade, dominadores, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos autoridade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera as mãos, libera os pés, tira o lenço do rosto, levanta a igreja, acorda a igreja, viva com intensidade o seu chamado. Oh meu Deus. 2 considerações finais. Terceiro texto, João 20. Observe o verso 6 e o 7. É só uma saudação, coisa rápida. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Olha o que Pedro viu. O Pedro viu no chão os lençóis. Me ajude aí, me ajude aí. O Pedro viu no chão os lençóis. O que Pedro viu? Onde estavam os lençóis? No chão. Diga, os lençóis no chão. Olha o verso seguinte. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Pergunte por quê. Não, desse jeito não vai dar não. Melhor isso aí. Pergunte por quê. Ok. Quando a obra é consumada, o lenço se dobra. Mas só quando a obra é consumada. Como Cristo já consumou, Ele dobrou o lenço, como a dizer, a cabeça já cumpriu o seu papel. Ele vai voltar para o céu e assentar à direita do Pai. Então o lenço está dobrado. A minha parte eu fiz. E por que os lençóis estão no chão? Porque lenço é para a cabeça, mas lençol é para o corpo. E quem é a cabeça da igreja? Ele já foi. E a igreja é o que de Cristo? O corpo. O lençol ficou. Por que o lençol está no chão? Porque ele está dizendo, ela não terminou o serviço dela ainda. A igreja não ficou sem cobertura. A igreja não ficou sem cobertura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousara sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo que o Espírito
enquanto lhes concedia que falasse. A igreja ficou, mas não ficou despida. A igreja tem cobertura. A igreja está debaixo de uma cobertura espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pregamos no Espírito, adoramos no Espírito, profetizamos no Espírito, oramos no Espírito, andamos no Espírito, vivemos no Espírito, evangelizamos no Espírito, porque a igreja tem cobertura espiritual. Enquanto o lençol estiver na terra, significa que a igreja não terminou o seu ofício, não terminou o seu trabalho. Então, por favor, nesta manhã, tire esse lenço do seu rosto, tire o seu talento do lenço, porque cobertura você tem, e está na hora de produzir, está na hora de trabalhar. E aí eu vou para o quarto e último texto e vou te mostrar que existem pessoas fazendo a obra de Deus de uma forma, porque elas não tiveram uma doutrina para explicar a forma correta, e porque alguém que tem doutrina não faz, Deus está usando alguém que não tem doutrina porque tem fé. Observe o texto de Atos capítulo 19, olha aí o versículo 11, e você está vendo no versículo 11 o que é correto. O que é correto? E Deus pelas mãos de Paulo. A mão de Paulo não está amarrada, os pés de Paulo não estão presos, o Paulo não tem o lenço no rosto. E Deus pelas mãos de Paulo fazia. As pessoas que estavam vendo isso ficaram preocupadas, porque havia muito serviço para fazer, mas Paulo sozinho não ia dar conta. Olha o verso seguinte então. O verso seguinte diz: de sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saíam. Foi Paulo que mandou? Não foi Paulo que mandou, porque não é doutrina. Mas as pessoas que estavam ali pegaram os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, e levaram. Elas acreditavam tanto em Deus, elas acreditavam tanto em Deus, em Paulo, elas acreditavam tanto em Paulo cheio do Espírito Santo, elas acreditavam tanto no poder de Deus, que Paulo e o lenço era a mesma coisa. Levou o lenço, levou o avental. Não é uma doutrina, mas elas tinham fé. Quando você tem o que é para ser usado e você não usa, Deus usa outro que não tem doutrina mediante a fé. É tanto que o texto é caso único, e na hermenêutica, se é caso único, não se forma uma doutrina. Por isso que na sequência a doutrina veio, mas o correto é pelas mãos. É pelas mãos, é pelas mãos. Mas se tem alguém que não sabe o que é correto, porque ainda não teve doutrina, vai no lenço, vai no pano, vai no avental. Não adianta você reclamar de quem usa o copo com água. Você faz a sua parte? Fala comigo agora, cadê você? Cadê? Não adianta você censurar. Fulano está usando o lencinho. Você está usando o que você tem, o seu talento? Fulano está usando o copo de água. E você, pentecostal, que já tem a doutrina, que tem a informação, você está fazendo o quê? Fulano está vendendo água, está vendendo tijolo, está vendendo chave, está vendendo um monte de coisa. Isso aí eu sei. Tem gente que não tem doutrina, vem de uma neopentecostal, extraído até do catolicismo romano. Mas você é pentecostal, tem os dons do Espírito Santo, é do Herme, é do Fly, sabe tudo e não faz nada. Você acha que Deus vai ficar esperando você que sabe tudo não fazer nada, e dá prejuízo para milhões de almas que precisa ser curada, liberta, transformada? Deus tolera, pode não aceitar, mas tolera. O resultado é que vem depois. É a cura que aconteceu, é um milagre que aconteceu, é a libertação que aconteceu. Não estou te ensinando a pegar lenço, não estou te ensinando a pegar avental. Eu estou lhe ensinando que quando você não usa o que você sabe, o que é bíblico, o que é doutrina, Deus não vai ficar esperando você assumir um compromisso para fazer a obra. Tem milhões de almas perecendo, a obra precisa continuar. E se ele tiver que usar um jumento, vai usar um jumento. Se tiver que usar o grande peixe, vai usar o grande peixe. Agora você não vai ser inerte diante de Deus. Um dia vai prestar conta diante dele, não vai ter como escapar. Se eu fosse você, saía da zona do conforto hoje e assumisse um compromisso real com Deus e com o Espírito Santo. Agradeci a oportunidade, saí correndo para não sobrar para mim, porque nós estamos vendo uma geração cantar: as minhas mãos serão tuas mãos, os meus pés serão teus pés, onde tu pisares eu pisarei.
meu coração teu coração, a minha voz será tua voz, o que tu falares eu falarei. Para cantar é fácil, mas hoje eu vim para te provocar. Estou indo embora mesmo? Eu vim para te provocar. Sai dessa sua zona de conforto, seu crente folgado. Se apruma, toma jeito, se converta, usa os dons que Deus te deu. Eu já estou me convidando para voltar o ano que vem, e eu não quero chegar aqui e ver você assim não, hein? Olha lá, viu? Eu vou te pegar na curva, hein? Deus te abençoe e receba a palavra.